Olá a todos, estamos começando então mais um episódio do programa Entrevista-se. Continuamos aqui com o Guilherme Carvalho, da SBB, a Paula Gandim, nutricionista, membro do conselho da SBB também, e a Mônica Boava, gerente de campanhas da SBB, que é a Sociedade Vegetariana Brasileira. Esse episódio vai ser mais contraído, eu acho, do que qualquer outro que a gente já tenha gravado, porque esse episódio inteiro eu dediquei pra gente falar de uma coisa que a gente ouve direto, assim, mas nem peixe, Mônica, nem peixe. Pô, nem ostra. Para de fazer essa pergunta. Então, por que vocês acham que as pessoas perguntam isso? Por que tem essa desassociação? Eu acho que é o animal mais distante do círculo da compaixão, né? Eu acho que as pessoas não escutam, tipo, o olho não Peixe não grita na hora que Peixe morre. não grita na hora que morre, ele, tipo, né, o olhar dele não é tão cativante quanto um olhar de um cachorro, ele não pede carinho, né? Então, enfim, então eu acho que fica... Camarão e marisco. Pior Aí, ainda, né? mais distante ainda. É, tipo, ostra. Que é os outros, né? Vamos ter compaixão com a ostra, né? Assim, é bem... Você Pra corre o risco massa até é bem de- complicado. Se você falar isso com a massa, você corre o risco de ser meio ridicularizado. Sim, e eu acho que até às vezes as pessoas não sabem até que ponto, né? Por exemplo, sei lá, a gente usaria esponja natural, porque, tipo, é um mecanismo, né? E Guilherme, biólogo, pode explicar melhor. Tipo, o sistema nervoso tão simples, que será que sente dor ou não? Então, enfim, na dúvida, não use. A esponja do mar, você tá falando. É, esponja do mar, não a do banho. Porque aquela é Da vegetal. feira. Não é a da feira que vem com semente. Mas eu acho que é isso, porque tá muito longe. Então eu acho que isso é um exercício que o movimento tem que fazer de trazer o peixe, lula, enfim, outros frutos do mar. Esse termo já é bem É, engraçado, porra, né? meu fruto. Para o círculo de compaixão das pessoas. Assim. E vocês acham que tem a ver com o fato de muitas celebridades falarem que são vegetarianas, mas que comem peixe? Por exemplo? É comum a gente ver... Não vou lembrar de alguém aqui, não vou citar também Xuxa. Bom, citamos então. A Xuxa já falou várias vezes que era vegetariana, mas não come peixe. Enfim, Angélica, enfim, Não, salsicha. come salsicha. Mas assim, Come até cavalo. existe muito isso, né? E isso é o quê? Um reflexo do que as pessoas realmente fazem no dia a dia? O que você acha, Acho que Paulo? por um... Oh, desculpa, fala Não, você. não, fala. Acho que por um lado, a gente não pode ficar naquela ansiedade de falar o que a gente sabe sobre ciência de peixes e tal, e acabar assustando as pessoas, principalmente quando você fala de invertebrados, que é um assunto ainda menos palatável para as pessoas, né? Se falar que a pessoa não deve, por razões éticas, comer É camarão. mais fácil a pessoa entender que uma vaca sente dor do que um peixe. do que um peixe, e mais fácil entender Embora os dois sintam. e mais fácil entender que um peixe sente dor do que um camarão, né? Tá. Mesmo que haja evidências que apontam para indícios de que sente dor também, todos esses animais. Mas acho que, embora a gente, por um lado, tenha que ter essa estratégia, por outro lado, a gente também não pode permitir que as pessoas usem o termo de maneira tão equivocada, né? Falar que é vegetariano, mas come peixe. Isso a gente Mas precisa... você sabe que eu acho que isso existe ainda, eu vejo pelos pacientes, porque na ficha as pessoas podem colocar, né, se elas são veganas, ou volátil-vegetarianas, ou onívoras. E muita gente marca o volátil-vegetariano, e na hora que eu tô em consulta, que a pessoa fala assim, então, né, mas na verdade eu como peixe às vezes. O que eu acho, assim, vendo o discurso das pessoas em relação ao vegetarianismo e tal, elas gostariam muito de serem vegetarianas. Elas gostariam de ser classificadas como vegetarianas, mas ainda não chegaram nesse ponto. Elas acham que o termo é legal, um título É legal, bacana é um de ter. título bacana. Eu acho que ela se coloca muito mais, tipo, do nosso lado do que das Ela carnistas, quer, então né? eu não vejo Mas isso como uma isso coisa é bom, boa. na verdade, sim. né? Eu não, Ela é se por isso que eu empodera. vejo como uma coisa boa isso. Se empodera, tá naquele caminho. Mas Eu o vejo objetivo uma Apesar de coisa ser boa. conceitualmente O objetivo errado. é mostrar para as pessoas que é uma coisa boa e as pessoas demonstrando que querem estar mais perto disso é bom, né? Mas realmente acho que tem que corrigir. É por isso que eu brinco muito com o conceito, que já levei 3 puxões de orelha do Fábio, peixetariano. Porque eu prefiro falar isso para deixar bem claro, Embora o termo não exista, embora o termo não exista, para deixar bem claro que existe O uma termo diferença. não existir. oficialmente. Oficialmente. Ah, mas até aí, Não tá tipo, no dicionário. um monte de Ainda. coisa não...
Vegano também não tá no dicionário Então. hoje em dia. Mas eu acho que bom, enfim. Mas eu acho que assim, a questão biológica, como eu disse no outro bate-papo da gente, existe consenso científico de que todos os vertebrados sentem dor e existem indícios e discussões e tal, mas fortes indícios de que os invertebrados também têm dor, ou se não tem aquela percepção subjetiva da dor igual aos vertebrados, tem o que eles chamam de nocicepção, que é como se fosse percepção da dor, mas é num nível de subjetividade menos complexo assim, do que de seres humanos e outros animais vertebrados. Então, existem algumas... Eu acho que a gente não tem uma cultura de empatia com peixe. Né? Talvez, paradoxalmente, as pessoas que tinham peixe em aquário tenham mais empatia com peixe do que a maioria das outras pessoas, ainda que confinassem o animal no aquário. E como eu também comentei antes, né, tem filmes como, por exemplo, Procurando Nemo, que tem um papel importantíssimo para melhorar essa empatia com mostra crianças. O peixe tentando fugir do aquário, né? Exatamente, querendo encontrar a família. Enfim. É um filme, foi um vegano, né, que fez esse filme, tenho certeza. Então, vamos levantar isso. Então a gente acha que tem que é difícil jogar contra essa coisa histórica de não ter desenvolvido na nossa cultura essa empatia com peixes, né? E aí eu acho que para isso uma coisa que está sendo colocado mais em evidência, tem pesquisadores investindo, é em publicar evidências de que, pelo menos do ponto de vista racional, quebrar esses mitos de que peixe não sente dor, peixe não tem emoções, peixes não tem nenhuma forma de raciocínio, vamos dizer assim, né? Não conseguem mas, assim, planejar suas ações, seu percurso, enfim, coisas cognitivas. Né? O peixe tem cognição. Você se tornou vegetariano por causa disso? Porque, tipo, o porco sabe fazer conta? Não, entendeu? Então, isso é racional. Geralmente o que nos move é emocional. Eu acho que aquele estudo do Philip Lowe é bem importante, né? Que aí, acho que é Lula, o polvo, né? Que ele até fala... E tal, que eu acho interessante, tipo, mostrar, né, cientificamente, de que eles sentem dor e tal, mas não é aí que pega. Não. E eu acho que aí falha também, por exemplo, se a gente pegar os documentários mais interessantes e que tornaram as pessoas vegetarianas, né, que fizeram despertar, também não fala sobre animais aquáticos, assim. Eu acho que o melhor que fala é o Comer Animais, do Jonathan Safran Foer. É um livro esse, né? Esse é um livro. Não é um documentário. Não é um documentário, parece que estão fazendo, né? Lá com a Nicole Portman, faz, sei lá, 5 anos que falam que estão fazendo. Mas ele é o que fala melhorzinho sobre essa questão. Mas o que eu acho que o exercício que a gente tem que ter é como criar empatia. Então, essas publicações não sempre vêm do ponto de vista estritamente científico, de provar que peixe tem cognição, mas de tocar as pessoas de alguma forma com essas histórias, esses relatos sobre situações em que peixes demonstraram cognição. Então, tem um peixe que foi lançado recentemente, tem um livro que foi lançado recentemente, que se chama What a Fish Knows, nos Estados Unidos, do Jonathan Balcombe. O que um peixe sabe. O que um peixe sabe, o que um peixe conhece. Que é um pesquisador, um etólogo, que estuda, né, comportamento animal e que decidiu se dedicar profundamente a isso. Então ele conta histórias, inclusive, experimentos também, mas assim, tipo, um peixe que estava com um ser humano e aconteceu isso, aconteceu aquilo, e aí trocou por isso, mostrando relatos que, de certa forma, podem tocar as pessoas. Mas ainda é uma coisa muito, realmente, precursora da verdadeira empatia com... Acho que o que ajuda também, saindo um pouco dessa área de empatia e tal, o que ajuda muito a manter esse hábito das próprias pessoas em pararem primeiro os outros e depois essa visão de que o peixe é mais saudável. Isso inclusive eu ia levantar aqui com você. É saudável mesmo? É questão... Não, eu acho assim, existe hoje toda vez que você começa a estudar muito mais um bioma, o local, onde um cativeiro, né? Você começa a descobrir os pontos, o viés de produzir aquilo. Então hoje as pessoas falam assim, eu quero
um peixe rico em ômega 3. Bom, para isso eu precisaria então do peixe lá da Noruega ou de algum outro lugar assim. Bom, não tem peixe assim para todo mundo, em todos os lugares do mundo. Não tem ômega 3. Aí depois você começa. Então, se eu não tenho o mesmo peixe para todo mundo, então eu começar a produzir em cativeiro. Então, todo aquele sistema que a pessoa busca não tem mais. Então, cai-se por terra. Só que assim, tudo que envolve dinheiro e, enfim, tem uma indústria por trás, não vai ser tão claro assim para as pessoas que estamos dando ração, estamos colocando determinados tipos de coisas neles. Então, assim, existe ainda esse negócio dentro do aspecto da saúde, né? Eu acho que, não sei se vai continuar, mas só um parêntese, que a ONU estima que a partir de 2018, mais de metade de todo o peixe consumido no mundo vai vir de cativeiro. Então, E é um manter absurdo, isso, porque né? as pessoas, diferente, tipo, da galinha poedeira, né, que você vai fazer um take e você consegue mostrar o sofrimento dela, tipo, peixe você não consegue. A gente foi pra Amazônia e aí a gente viu os tanques, né? Você não consegue saber quantos animais tem ali, tipo, o grau de confinamento, o grau da água suja ou não, enfim. Eu acho que a única forma de mostrar como eles estão vivendo. Como eles estão vivendo, porque aí coloca antibiótico, Acho que a única forma de mostrar mesmo que o peixe sofre, e a pessoa tem isso na mente também, quando tira um peixe da água, ele morre asfixiado, acho que fica claro ali que ele sente dor, né? Porque esse debate e tudo mais. E por que vocês acham que as pessoas ignoram isso? Por exemplo, acho que não sei se vocês, mas eu pesquei com meu pai quando eu era pequeno, né? Volta naquela coisa da tradição, mas eu via o peixe se debatendo, dava para ver que aquilo estava errado, mas né? Vocês têm alguma experiência desse tipo? Por que vocês acham que as pessoas ignoram isso? Porque se você vê, por exemplo, uma vaca sendo morta, e aí é mais fácil, parece? Ou por que será que as pessoas ignoram isso? O sofrimento óbvio do peixe, ele morrer asfixiado. Né? Com quem você estava? Você não estava com seu pai? É. Seu pai te disse que era ok, que estava certo fazer isso. Eu tenho um exemplo clássico disso, que isso acontecia muito. E eu tenho um vídeo, assim, de família, eu falando, mas pai, ele não tá respirando. Então, assim, existia uma indagação, só que em meia hora ali eu já tava achando aquilo ok, mas a primeira reação foi, não vamos fazer isso. Então, desde vamos pequena a pessoa talvez não tenha a formação necessária ainda para negar. Vamos tentar voltar milhares de anos na história da humanidade. Eu acho que de todas as formas de carne que se consome, a que por mais tempo continuou a ser obtida diretamente pela pessoa que come, até hoje, em vários lugares, é o peixe, né? Sim. Quer dizer, muita gente pesca. É um dos poucos animais que a pessoa caça, embora o termo seja Exatamente. pesca. Então talvez isso também inclusive, acabe gerando mais questionamento, naturalidade com né? esse... Que as pessoas fazem pra gente, e muita gente me fez, o tal do e se, né? Mas e se você estivesse numa ilha deserta, sabe? Sempre tem essas perguntas. E o e se do peixe é uma coisa assim, do tipo, você acha errado o cara no norte da Amazônia, que vive de subsistência, pescar o próprio peixe e comer? Então, esse é um questionamento que as pessoas fazem, né? E aí eu falo, e se você olhar para você num centro urbano e você responde, você precisa do peixe para sua sobrevivência? Porque pra gente questionar o cara lá, a gente primeiro tem que questionar o que a gente tá vivendo aqui, o grande consumo não dá nem para comparar. Não dá nem pra comparar. É grande centro. Mas as pessoas acham que a gente fica questionando essas pequenas coisas e na verdade não é, se um dia der para falar pro cara, ao invés de pescar lá, onde seja, vamos faça criar outra coisa, maneira. Aí mas acho que 10 mil animais morrem por minuto e não é tipo o cara lá da Amazônia que tá fazendo isso. Mas as pessoas gostam de fazer esse questionamento porque sabem que é justamente uma sinuca de bico. O cara não tem dinheiro para fazer outra coisa, ele vive disso. E essas situações, então é o tal da brincadeira do si. Se você estivesse numa ilha deserta, você comeria um peixe? Você mataria? Não, comeria você, né? Mas você comeria qualquer coisa. Qualquer coisa. E ambientalmente também, né, o consumo de peixe é uma tragédia, porque primeiro a gente tem um período de sobrepesca que começa a reduzir drasticamente os estoques pesqueiros, como eles chamam, né? As populações de espécies de peixes. E aí, a partir de um certo momento que começa a ser muito difícil obter esse suprimento da indústria direto da captura, começa a se confinar e você começa a gerar outro problema ambiental. O confinamento também do ponto de vista fundo do rio. Tanto do ponto de vista local ali, né, do local escolhido para fazer a fazenda de peixe. Por exemplo, o caso do salmão que todo mundo adora comer em restaurante de sushi, que vem do Chile, de avião. O salmão vem fresco de avião. E que vem de viveiros
às margens, né, nos estuários do Chile, que tem um imenso impacto ambiental lá, e, assim como outras fazendas de peixe em vários lugares, e também geram demanda por terras, porque você começa a precisar alimentar aqueles animais com ração, né? Sim, então, e gerar também demanda de captura de menores peixes, né? Então na verdade, a criação de peixe, isso que você falou é importante, porque a mesma criação de peixe também gera a demanda por terras, por exemplo, a soja não é vegetariano que come, né? Grande parte são os animais, inclusive os peixes, né? Que eu mesmo não sei se eu já tinha pensado nisso. 97% do farelo da soja produzido no mundo é usado para ração para animais, né? E essa questão do impacto ambiental da aquacultura ou da pesca predatória é muito ignorada ainda, né, eu acho. E não é algo insignificante. Acho que sim, mesmo por ONGs ambientalistas. É considerado uma solução, né, para alimentar as pessoas. Não, porque para dar proteína para o povo, já que, né, uma forma mais eficiente é a aquacultura. Não, gente, a forma mais eficiente é a proteína vegetal. Sim, mas a aquacultura é vista ainda por algas, né? É o nosso futuro. Eu acredito muito em algas como futuro. Tem muita gente estudando a importância das algas, inclusive do ômega 3. O ômega 3 vem das algas. Que o peixe come e daí... E aí a pessoa come o peixe ou compra o óleo encapsulado do peixe para ter o ômega 3. E, na verdade, uma alimentação equilibrada não precisaria, né, disso. Então, no caso, se a gente quisesse usar a fonte natural, a gente estaria usando algas e não o peixe em si, né? É uma falsa solução para questão de Mas proteína. eu acho que ainda tem muito o mito do pescador, né? Então, você tem, tipo, em canais, programas de, tipo, os grandes pescadores. E aí, você vê aquele barco gigantesco e eles passando e quebrando o mar. Sabe, assim, porque eu acho que a gente tem essa coisa do entrar, né, mar adentro, como uma coisa... Desbravar, como uma coisa, tipo, corajosa, de que o homem, né, dominou a terra. Ninguém compara um pescador a um caçador, né? Porque a maioria das pessoas, fulano é caçador. não gosto dele. É pescador, nossa, que bonita profissão. O cara é um herói, tem né? uma relação muito longe com o peixe, muito longe. Sim, se a gente for ver. Senão aquela coisa do tipo, tá na praia, jangadinho, pescador, saiu de manhã. E que não é a realidade, né? Então... E a pesca esportiva? Pois é, a pesca esportiva, desculpa, mas a pesca, porque assim, eu vejo de onde vem essa diferença da forma de ver um caçador e de ver um pescador. Porque o caçador é visto, na maioria das vezes, como um caçador esportivo, né? Assim, são raros os casos em que você se depara com a situação que você está olhando, conversando sobre um caçador de subsistência. Um cara que mora no meio da selva, que caça por subsistência, um índio, por exemplo. Geralmente a gente está falando de caçador que curte caçar. Vai em busca de troféus, cabeças. Então, isso eu acho que E aí, beleza, dá para entender de onde vem a diferença quando você está falando de um pescador que faz aquilo como um modo de vida. Ainda que seja absolutamente questionável por vários aspectos, mas a gente entende. Agora, pesca esportiva é tão nojento quanto caça. Eu costumo brincar que é a mesma coisa do cara entrar com a arma num viveiro de passarinho e sair atirando. Exatamente isso. Só que como é na água, aí é pescador, aí... Mas é que tem aquela Adorei coisa essa. Não é? Não, ótimo. Porque estão lá presos, aí você entra com uma arma, uma vara lá, no caso da água, super potente. Tá? Então, mas tem aquela coisa pendura, tira uma do foto. ele ficar pescando ali e tal. E aí, tipo, que nem pega e pasque. Como é que é? Pesca e pague. Pesca e pague. Pesca e pague. Nossa. E aí Trava vai lá, a língua, né? É bem bizarro. Eu acho que o peixe... A gente está muito afastado ainda, acho que dessa conotação, porque até é comum, né? Tem revista de pesca, tem feira de pesca, tem vários eventos. Em Campinas tem um programa que passa todo sábado na afiliada da Rede Globo lá, que chama Terra da Gente. O programa mostra... Metade do programa é sobre preservação ambiental, aí eles mostram observação de pássaros, como preservar a natureza, assim, lindo. No bloco seguinte é pesca esportiva, não sei aonde, pegando peixe. As pessoas têm aquela impressão de que a pesca esportiva... Porque muita gente deve estar em casa agora, deve estar se perguntando, por que eles estão falando isso? Não mata o peixe? Então, por que não mata o animal? Será que a gente pode fazer isso? Tirar o peixe da água, ele vai ficar quase morrendo asfixiado, fora o anzol na boca, né? O que vocês acham Mas depois disso? ele morre. Mas isso, pra mim, é uma Por causa do dominação. machucado na boca. Porque ele usa a boca para Grande comer, parte pode acabar morrendo, comida. e mesmo que não morra... Não,
mas gente, Mesmo isso doentio, né? Isso eu acho que é um aspecto a coisa bem antiga do homem, do aspecto de dominação, dessa necessidade. Antes eram feitos com outros animais, essa coisa de pendurar a cabeça de bicho, né, antigamente, essa coisa meio Game of Thrones que a gente estava falando agora, era justamente isso, essa dominação do homem. Então, aí ele ainda consegue fazer isso com algumas coisas, e tirar a foto do peixe, meu peixe era grande, eu consegui pescar, como se fosse, né? E isso mostra um lado, inclusive... pescar ainda não pesca e paga, às vezes. Tipo, mais ridículo ainda. Exato. Mesmo que fosse em alto mar. E aí é muita tradição, não, porque meu avô me ensinou, meu pai me ensinou, e a pessoa não vê aquilo como uma coisa ruim, porque ela também come o peixe, então ela não vai achar errado pescar. E muitos acabam pescando e comendo, que é aquilo que você falou, né? A ligação do cara que é um dos poucos animais que uma pessoa de centro urbano ainda viaja, vai lá, pesca e come ali mesmo, e tudo bem matar esse animal, né? E peixe de decoração? De aquário. De aquário ou tipo mega aquários. Aquários marinhos, né? E tal. Então, tipo, arquitetos que utilizam, tipo, um aquário como um objeto de decoração da casa, entendeu? Onde tem... Eu já vi até gente que tem tubarão. Eu já vi isso também, né? No piso tipo, até. Eu já vi um piso, essas coisas. Então... Ou, por exemplo, em festa. Vocês já tiveram peixe em casa quando criança e tal? Então, já. Eu tive. Quando eu era bem E criança. até tem uma coisa... Beta. Tem a beta. Beta, eu tive um peixinho, acho que é king que chama, um peixinho dourado. Tipo o Nemo, assim, só que o Nemo é palhaço, né? Peixe palhaço. Aquele era outro, mas era parecidinho, assim. E o Nemo fala. E o Nemo fala, tem essa virtude aí. Ele tem a patinha nada. Mas você sabe que meu pai, que não é nada vegetariano, ele me falava na época, muito antes de eu sonhar em ser vegetariano, que o peixe reconhecia ele. E ele acreditava, e eu acho que reconhecia mesmo, porque era mais meu pai que dava comidinha pro peixe. Então ele chegava na porta, diferente. O peixe já mudava no aquário na hora. Então assim, é aquilo que você falou, é triste às vezes o cara ter não sei quem falou na verdade, que as pessoas que tiveram peixe no aquário às vezes até têm mais empatia hoje em dia do que uma pessoa que nunca teve, né? Você percebe como um animal tem realmente... O grande desafio é isso, né? Como criar empatia das pessoas com peixe. Talvez. Com mamíferos é fácil. As pessoas têm interação com cachorro e gato, adota um cachorro, pô, cuida dele e tal. E aí você começa você vai faz falar a conexão mais fácil peixe, com porco, com vaca. Eu acho que a gente, talvez pra mim tenha sido no caminho, eu nunca tive o hábito de comer peixe, talvez por conta de ser gaúcha, lá não é um hábito muito comum. E pra mim foi assim, não, mas é bicho também. Era simples assim, pra mim não tinha essa coisa, eu tenho que gostar mais ou ser mais sensível com ele. Ele entra também pelo fato dele ser bicho, então não faz sentido eu parar de comer um e continuar comendo outros. Sim. Se o meu motivo, que realmente me motivou a relação ao vegetarianismo, foi a questão dos animais como um todo, né? Então, assim, eu não preciso deles para sobreviver, então isso foi a motivação. Agora, quando a pessoa muda por aspectos de saúde ou questão, eu não gosto, aí por isso que continua ainda um tipo ou outro, acaba ficando e a pessoa vai tendo que parar depois. Né? E para quem está assistindo agora, que está com aquela impressão assim, puxa, mas eu já parei o frango, parei de comer carne e tudo mais, mas eu como um peixinho de vez em quando, que isso ainda coloca no diminutivo, né, para ficar um pouco menos pior. A pessoa tá achando que ela tá, a gente já falou disso aqui, mas eu queria reforçar, Paulinha, a questão nutricional, assim, é possível, eu acredito que sim, e você concorda, mas até porque você não come peixe, mas é possível, assim, plenamente qualquer pessoa viver sem comer peixe. Sim, com certeza absoluta. Ômega 3, linhaça... A gente tem algas. várias fontes de ômega 3 que são mais comuns na nossa alimentação do dia a dia, que é a linhaça, a semente de chia e as nozes. Sim. São coisas mais corriqueiras da nossa alimentação. Se a gente fosse pensar, não, mas eu preciso de um suplemento mesmo de ômega 3 concentrado, encapsulado, a gente tem os óleos de algas, que são ricos em DHA, que é a fonte grande que aí a gente está procurando nos peixes, que é o EPA e o DHA, que é a forma mais ativa do ômega 3. Que é uma coisa do futuro. A gente vê ainda que no mercado de suplementos, por exemplo, que o DHA das algas, que é a fonte inicial, ainda é mais caro do que o ômega 3 dos peixes. Mas é uma questão de subsídio, de tudo isso que está envolvido. Eu até queria tocar nesse ponto. Você falou chia, óleo de chia, alguma coisa. Mas aí quem está em casa agora vai falar assim, mas chia é caro, ômega... Mas é mais barato do que você comprar um peixe que tem ômega 3. Exatamente. O problema é que as pessoas pensam que qualquer peixe tem ômega 3. E assim, a base da alimentação das pessoas é inversa, né? Hoje, se a gente for ver o que a pessoa realmente gasta dinheiro na alimentação, o peso que cada alimento tem, você mudar para uma alimentação 100% vegetariana, com alimentos integrais saudáveis, a gente vê, o peso é totalmente diferente, é muito mais barato. Só que ainda é isso, é a visão, quanto que eu gasto, aí eu vou comprar mais isso, aí a pessoa acha caro.
caro, Entendi. entendeu? E Mas o não. E o industrializado também é um problema às vezes, né? Exato. Acho que se a base da alimentação realmente for o alimento, se as pessoas aprenderem a voltar a comer dessa forma, muda toda essa E perspectiva. no Linhaça- consultório hoje, uma pessoa o que você indica, assim, primeiro, claro que cada caso é um caso, mas se a pessoa não tem nenhuma deficiência de ômega 3, o que você indica para a pessoa? Não, Linhaça um consumo de ou alguma variar? dessas fontes, pelo menos todos os dias, é o suficiente. Então, Tá. uma colher de sopa de chia com as frutas, ou Nenhum bater um suco com sacrifício, né? Não é linhaça. nada caro. O óleo também é uma opção, porque daí você tem mais uma questão Sim. de palatabilidade, cada um tem Tá. tem gente que consegue, tem gente que não. Então, assim, a soma disso tudo faz com que a pessoa alcance a quantidade que ela tem. Se a gente realmente precisar concentrar, a gente cai para o outro lado. Que ainda financeiramente realmente não é vantajoso. Mas eu acho que mais para frente vai ser inviável você continuar tirando e fazendo essa indústria do ao contrário. Porque o que as pessoas querem? Um nutricionista hoje que vai prescrever um ômega 3, ele quer um ômega 3 que não é contaminado por mercúrio, que não sei o que lá, que é laudo da marca, que é uma coisa que a gente poderia ser muito mais fácil. Do mesmo jeito que eu preciso, óbvio, do laudo das algas, mas seria muito mais fácil do que ao contrário, né? Tá. Então é algo que ainda tem que ser muito estudado, está muito incipiente no mercado. Entendi. E linhaça é barato, né, cara? É. Chia É mais barato que a bem chia, mais barato né? também. Eu não sei se é mais barato que a chia, mas os dois são Não, bem são em conta. simples, não é uma coisa Bem em impossível. conta. Rapidinho, o dourada e a escura. Não, tudo igual. Claro, depende. Se for Ah, comprar aquele saquinho fofinho com um laço É. dourado de 50 gramas, você vai gastar uma grana. Sim. Mas você Exatamente. consegue encontrar bem barato. Visite o Mercadão, né? O Mercadão da Exato. cidade É. normalmente é o lugar aí onde você vai encontrar Exato. as coisas veganas mais baratas. E mudando de assunto, mas sobre peixes e impactos ambientais dessa indústria de pesca e aquacultura e assuntos correlatos, eu super indico o filme See the Truth, que é See trocadilho com mar, né? Tá. Depois você, Esse eu não assisti. aí vocês colocam, não vi esse. coloca aqui assim. Vamos tentar colocar aqui assim. E assim. See the Truth, que é da holandês, do mesmo pessoal que fez Uma o Verdade Mágica Mito Inconveniente, do- Aham. que é maravilhoso e focado totalmente nisso, nos impactos do consumo de E tem peixes disponível e- no YouTube, alguma coisa assim, ou não? Você encontra na internet, eu acho. Eu Legendado? não tenho certeza agora. Sim, É? sim, creio que sim. Tá. Para fechar, então, esse assunto, pelo menos por enquanto, sobre peixes, quando a pessoa fala para vocês assim, mas nem peixe, quando você chega para alguém e fala, sou vegetariano, mas nem peixe, isso é, pelo menos comigo, sim. Se não for 100% das vezes, é 99%. Você acha que a solução é corrigir a pessoa com firmeza na hora ou brincar e levar no bom humor? Pra minha mãe não brigar comigo em casa, eu vou responder que nem a Paulinha. Se não, você já ia com os dois pés no peito. E Ah, faria um depende. machucado. Pessoalmente, eu tenho a tendência de levar mais para o bom humor, até porque na agência que eu trabalhava há alguns anos, uma agência de publicidade, sempre me perguntavam isso, aí eu fiz o site nempeixe.com.br, que deu origem a esse episódio, até o tema, porque as pessoas me perguntavam muito, assim, era incrível, aí eu respondia com um link já. Era na época de MSN ainda, né? Mas nem peixe, Fábio, não sei o quê, então nempeixe.com.br. E você, Paulinha? Te pergunta muito isso? É Eu normal comecei quando a você chega responder assim? nempeixe.com.br, Ó. entra no site, depois a gente conversa. isso. Olha E aí, o ó. site nossa, é gigantesco, né? Então entre aí, nempeixe.com.br. Eu costumo dizer, peixe também é animal. A pessoa na hora... Peixe não dá em mesmo, árvore, essas coisinhas assim. Depende muito, Peixe acho que, animal. do jeito que a pessoa pergunta, porque realmente De tem quem gente é que não também, né? entende. Se você tem, assim, uma liberdade de exato. brincar ou não. Se é um garçom, assim, aí você tem que... Aí eu acho que você tem meio que a obrigação de É, num explicar, olha, restaurante. meu, vamos lá, vegetariano, é É. isso aqui. Então, acho que às vezes, só não ser mal educado, né? Sim, porque Às vezes a já gente com aconteceu- fome, a gente vira um monstro. Então, Já tipo, aconteceu do você ainda garçom vai perguntar falar... peixe? Já aconteceu do garçom falar pra mim, mas nem peixe, vem vegetariano aqui direto e come peixe. É. Então, Então, a gente tem aí mesmo que explicar. Então tem momentos, né? Tem momentos que dá pra ser gentil e Isso brincalhão. mas isso é uma coisa meio cultural. Por exemplo, na Índia, quando eu estive lá, ovo não entra como opção vegetariana. Olha. que Então lugar, hein? todas as opções que iam ovos estavam do lado, porque assim, normalmente os buffets Da são carne. preparados todas as opções lacto-vegetarianas e veganas, óbvio, e dali pra lá as coisas com carnes e com ovos. Então o ovo, por exemplo, lá uma pessoa que é ovo lacto-vegetariano não é vegetariana na Índia. Entendi. Então, não, posso estar errada, mas de forma geral o que eu vi é que o Sim. ovo
não fazia parte desse contexto. Lá realmente é o lacto-vegetarianismo, que é vamos dizer assim, a grande parcela, né? Então o ovo não é visto como uma opção vegetariana. Então é curioso, eu acho que acontece isso E o peixe também não. O peixe também não, rola obviamente. menos esse equívoco aí. Exatamente. Tá bom, então é isso. A gente vai fechando por aqui mais esse episódio do programa Entrevista. Essa semana que vem tem mais. Deixe a sua sugestão de pauta nos comentários que a gente vai tentar fazer algum episódio desse bate-papo aqui do que você sugerir aí. Até mais.